Pegue a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és bom. Capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16 de Mateus. Convido você que está sentado a ficar um instante em pé, reverência às santas letras. Capítulo 16, o versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os teus olhos, recline a tua fronte, eterno Deus, Pai que está nos céus, nós te glorificamos nesta hora, Senhor, porque em Ti nós temos a vitória, Senhor. E esta é a vitória que vence o mundo. E nós te glorificamos, Senhor, porque Tu estás conosco, Senhor. Nos dê a Tua graça, nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua vitória, Senhor. Senhor, eu não sei como este coração entrou aqui, Senhor, eu não sei como esta vida, Senhor, passou pelas portas da igreja, mas eu sei de uma coisa, Senhor, ele pode sair daqui renovado, ele pode sair daqui abençoado, ele pode sair daqui fortalecido, ele pode sair daqui renovado, Senhor, no Teu Espírito, ele pode sair daqui, Senhor, meu Deus, consolado, ele pode sair daqui, Senhor, curado, ele pode sair daqui com a solução do problema, e o mais importante, Senhor, ele pode sair daqui salvo. E nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos e bendizemos o Teu santo e glorioso nome, Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Podeis assentar, meus amados. Quem estava domingo passado no culto? Levante a mão. O que o pastor pregou domingo passado? Brincadeira, irmãos. Só para lembrar você que o pastor pregou domingo passado. A pergunta-chave foi: por que Satanás te odeia? Quem lembra? Amém? Quem lembra por que ele odeia você? Amém, Jesus. Alguns irmãos estão lembrando aí que nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Mas a nossa batalha é constante. Então nessa noite eu quero falar com você acerca da nossa batalha, acerca da nossa resistência, da nossa luta diária e cotidiana contra esse adversário. Apesar dele já estar derrotado em Cristo, nós somos chamados a uma batalha constante. Por isso que quando Jesus ele está conversando com Pedro e os seus discípulos, ele vai instruí-los justamente acerca desta batalha. Quando ele olha para Pedro, ele diz: tu és Pedro. E você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito num grego bem cotidiano, rotineiro, né? Chamado grego koiné. E nesse grego koiné que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento foi escrito, o nome Pedro é Petrus, né? Então quando você ouve o nome Petrus é a mesma coisa que Pedro. Então quando o Novo Testamento é escrito, e o Evangelho de Mateus é escrito, Jesus fala: e tu és
Petrus. Você é Pedro. Aí tem uma vírgula no texto. Aí Jesus vai falar o quê? Olha o versículo. Vírgula. E sobre esta pedra, na tradução original desta palavra pedra, não está Petrus, está Petra. A palavra Petrus significa pequeno fagulho de pedra, ou cascalho, como a gente conhece. E a palavra Petra, e é tão interessante aí, para você entender bem o que o pastor está falando. Alguém assistiu aquele filme do Indiana Jones e a Última Cruzada? Levante a mão. Caramba, Jesus, só alguns crentes não assistem filme aqui não, né? Não, que graças a Deus nós chamamos, ninguém perde tempo com filme, nem com a novela Gênesis da Record, né? Lá no filme Indiana Jones e a Última Cruzada, o Indiana Jones vai chegar numa cidade feita na pedra. Sabe qual é o nome daquela cidade? Petra, porque ela é feita toda de uma pedra só. A cidade foi esculpida na pedra. Vê que coisa interessante? Petra quer dizer rochedo sólido, firme, pedra enorme, inabalável. A pergunta é: será que dá para edificar a igreja de Cristo em cima de um fagulho de pedra, cascalho? Sim ou não? Impossível, irmão. Porque na primeira chuva levava o cascalho, a igreja levava todo mundo. Agora Jesus diz: sobre esta pedra, quem é que ele está falando? Sobre mim, a rocha de Horebe, o rochedo forte, a rocha de Sião, que não se abala. É sobre mim que eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está entendendo, diga amém. Então não há como o inferno, e quando fala a palavra inferno aqui, irmãos, não está falando sobre aquele lugar que as pessoas sem Deus vão. Aqui está falando de toda a força universal do mal, que luta cotidianamente para que você não tenha êxito na sua carreira cristã, que você não tenha êxito na sua fé. Então nós estamos nos deparando com uma igreja que Jesus descreve como vitoriosa. Você faz parte de uma igreja vitoriosa. Só que muitas vezes nós nos comportamos numa relação com Satanás, que nós falamos no domingo passado um pouquinho, parecendo uma relação gato e rato. Parece que Satanás é o gato e que nós somos o rato. E que nós vivemos nos escondendo, correndo, fugindo, amedrontados contra esse adversário. Sendo que Cristo já disse que você é uma igreja vitoriosa. O apóstolo Paulo, ele vai e escreve à igreja dos irmãos em Roma, dizendo: em Cristo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas muitas vezes nós nos comportamos num relacionamento com o nosso adversário, de como se ele fosse mais poderoso, de que ele fosse onipotente por vezes. Só que ele já foi destituído da sua glória, ele já perdeu na cruz, e Cristo venceu na cruz por você, Cristo venceu na cruz por mim. Primeira coisa que você tem que colocar no seu coração, meu irmão, para nós entrarmos propriamente dito na palavra que Deus tem colocado no nosso coração, você tem que lembrar que o teu adversário é um impostor. Ele não é quem ele diz ser. É tão verdade que se você pegar a palavra de Deus na carta de Pedro, capítulo 5, a primeira carta, versículo 8 diz: sermos sóbrios, vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, como um leão, ele não é um leão, mas como um leão, ou seja, ele é um impostor, ele finge ser algo que ele não é, mas ele faz barulho.
Só que ele não é. Ele é um impostor, tenha isso em mente, irmãos. Por isso que a palavra Satanás no original quer dizer enganador. Enquanto que Jesus é o verdadeiro leão. Se você pegar a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz que ele é o leão da tribo de Judá, que ruge. Se você pegar a sua Bíblia em Números, você vai encontrar lá que ele nos chamou para sermos leões. Irmão, leão é um rato? Não é, irmão. Leão é um dos maiores felinos da natureza. O mais levezinho pesa em torno de 200 a 300 quilos. A patada de um leão, irmãos, rasga ao meio um cervo. Dependendo da força, decapita o cervo. Ei, meu irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: no Senhor você é forte. No Senhor você é forte. O texto do salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então você tem que colocar isso no seu coração, meu irmão, que o seu adversário, ele é um impostor, ele é um enganador, ele é um especialista. Ele é um especialista em armas psicológicas. E agora como é que nós vamos fazer, pastor? Você que tem que colocar no seu coração que contra Cristo nada é possível. Você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. E que você precisa ser revestido. E quando nós estamos revestidos, irmãos, nós podemos resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós vemos uma regra simples. Primeira coisa, eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Ou seja, Deus como meu Senhor, como meu Pai, eu me submeto à sua vontade. Ao submeter à sua vontade, eu me fortaleço na força do seu poder. Me fortalecendo na força do seu poder, eu tenho autoridade de filho, anel de filho, ou comportamento de filho, vestimenta de filho. Então eu posso resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. Agora, se eu não tenho identidade, como é que eu faço para resistir o diabo? Se eu não sou reconhecido como filho, como faço para resistir ao diabo? O apóstolo Paulo é muito especializado nessas relações de pai e filho no direito romano e nas histórias de Roma. Para quem gosta de ler sobre história, Paulo, ele nasce na cidade de Tarso, por isso chamado Paulo de Tarso. Por incrível, e a história não vai contar para mim isso, o seu pai, mesmo sendo judeu, ele recebe uma cidadania romana, algo muito raro fora de Roma. E Paulo herda essa educação e essa cidadania romana. Então Paulo tem muitos elementos, além de ser um fariseu de berço, como ele mesmo diz na carta aos Gálatas: eu sou fariseu. Mas ele também teve uma cultura romanizada na sua vida. E ele entendia muito, porque você vai ver isso nos escritos do apóstolo Paulo. E ele nos dá alguns elementos poderosos para nós entendermos como nos tornamos uma igreja vitoriosa. Se você pegar a sua Bíblia e abri-la na carta aos Efésios, capítulo de número 6, você vai ver que Paulo diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes da maldade que estão nas regiões celestes. Então, portanto, para nós conseguirmos nos tornar uma igreja vitoriosa, ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus.
A armadura de Deus são elementos que Paulo diz, olha, se você se revestir, ou seja, Paulo pega a figura de um soldado romano. O soldado romano é uma coisa espetacular na história. Ele tem uma armadura específica, versátil, leve, pesava em torno de 15 quilos. E ele conseguia com aquela armadura vencer e subjugar os seus adversários. Quando você olha para o texto de Efésios, Paulo vai e traz a figura do soldado romano. E ele diz, você precisa cingir os teus lombos, é um cinto, com a verdade. A igreja vitoriosa tem que estar vestida da verdade. A verdade, irmãos, só é uma, absoluta, é a palavra de Deus, na sua vontade. É a ausência da falsidade, é a ausência do engano, é a ausência da mentira. A verdade, irmãos, ela deve ser algo absoluto, incontroverso. A verdade, ela é irrebatível. Se você está vestido com um cinto da verdade, e o cinto era algo interessante, era feito de couro, com rebites e anéis de metais e tiras de couro, que protegiam desde os lombos até o joelho o soldado romano. Ela não era rígida, era flexível para dar movimento. Não, eu quero que você comece a se ligar aqui na palavra, meu irmão. Lhe dava liberdade de caminhar. A palavra de Deus, irmão, sempre vai te colocar dentro da verdade, para você caminhar o caminho certo. Fazendo um parênteses aqui, irmãos, quando o cego Bartimeu de Lucas foi curado, ele estava à beira do caminho. Quando seus olhos foram abertos, ele entrou no caminho e seguiu Jesus pelo caminho. A verdade sempre vai colocar você no caminho certo. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Por isso que se você vê os textos bíblicos que lhe aconselham para ter uma vida de êxito e vitória, você vai ver, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo de número 7, 8 e 9, você vai ver que o anjo do Senhor a aconselhar Josué, para ter uma conquista vitoriosa, ele diz, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, antes, medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A verdade te conduz pelo caminho correto. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala ao analisar a armadura de um soldado romano, trazendo para as nossas armas espirituais, ele diz, coloca a couraça da justiça. Oh glória! Você cingiu os teus lombos com a verdade, colocou a couraça da justiça. A couraça era algo impressionante, era feito de um entremeado de anéis de aço, que protegiam o tórax e os órgãos vitais do soldado romano, de cortes. Ela não conseguia evitar a penetração, mas ela, por exemplo, se ele recebia uma espadada, o fio da espada não conseguia penetrar sua carne, porque ele estava protegido. Ei, meu irmão, eu quero profetizar aqui na sua vida nessa noite, que se você estiver revestido da couraça da justiça, o inimigo não vai conseguir penetrar a tua carne, não vai conseguir penetrar o teu coração, não vai conseguir penetrar a tua alma. Você vai conseguir resistir. Quando a palavra fala justiça, fala de retidão. Andarmos em retidão ao Senhor. Andarmos piamente diante do Senhor. Oh, glória a Deus. Não é praticarmos a nossa justiça, mas é praticarmos a justiça de Deus. Quem estava aqui num culto de sexta-feira, se não me traz memória, me lembra aqui o Espírito Santo.
A nossa justiça é uma justiça retributiva, ou seja, é aquela ideia de devolvermos na justiça aquilo que pertence ao outro, é darmos ao outro aquilo que lhe pertence. Se não lhe pertencer, eu não dou nada para ele. A justiça de Deus é assim: eu perdoo você, mesmo que você não mereça. Eu amo você, mesmo que você não mereça ser amado. Essa é a justiça de Deus. Quando eu me revisto da couraça da justiça, eu digo: eu vou perdoar mesmo que você não mereça ser perdoado. Eu vou te amar mesmo que você não mereça ser amado. Ai, pastor, começou a complicar esse negócio. Você está entendendo como é que começa a se tornar numa igreja vitoriosa? Como é que você começa a caminhar para ser uma igreja vitoriosa, meu irmão? Quando Paulo olha para o soldado romano, ele pega emprestado e ele diz: você precisa calçar os pés. Todo soldado romano, ele não batalhava de pés descalços. Ele sempre tinha a vantagem de, em qualquer terreno que ele andasse, ele estava protegido os seus pés. Ele podia andar num lamaçal, ele podia andar sobre pedras, ele poderia andar sobre areia, ele poderia andar sobre galhos, sobre espinhos. Ele estava calçado e ele estava protegido. Aí vem Paulo e diz assim: você quer ser uma igreja vitoriosa? Revesti-vos da armadura de Deus, calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Irmão, quem está calçado pode andar em qualquer terreno. Quem está calçado pode andar em qualquer lugar, que ele não vai se contaminar, ele não vai, irmão, ser influenciado pelos terrenos do mundo, ele não vai ser influenciado por nada. Há uma proteção nos seus pés, aleluias, há uma proteção para ele caminhar em qualquer tipo de terreno. Ei, meu irmão, enquanto você estiver aqui nessa terra, enquanto Jesus não te chamar, você precisa estar resguardado os teus pés, para poder caminhar, para poder peregrinar. Muitas vezes as pessoas desvalam nos seus pés, porque não estão com seus pés calçados. Qual foi uma das primeiras restituições? Eu trago aqui novamente a parábola do filho pródigo. O que o pai restituiu na vida do filho que estava de volta a casa? Calçado nos pés. Porque filho sempre está calçado. No período bíblico havia o período dos escravos, a escravidão ainda atuava, e nenhum escravo estava calçado. Quem não usa sapatos no tempo bíblico tem essa conotação: era escravo, era servo, mas o filho sempre anda calçado. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, aqui eu não tenho nenhum problema politicamente correto, viu? Aqui eu vou falar o que tem que falar. Por quê? Porque mesmo nos nossos dias, quando tentam se usar o politicamente correto, continuamos a viver uma escravidão de negros, de italianos. Porque os italianos do Brasil foram escravos quase, irmãos. Só quem não conhece a história. Não, irmãos, o mundo vive debaixo de uma escravidão chamada escravidão do pecado. Mas Cristo veio para libertar. A Bíblia diz que Cristo veio para desfazer as obras do diabo, veio para dar liberdade aos cativos, libertá-los da prisão, restaurá-los, livrá-los, ou lhe dar uma posição de filho. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo vai de novo lá na armadura romana, ele diz: agora você tem que usar o capacete. Você precisa estar com a sua mente protegida. Uma igreja vitoriosa precisa estar com o capacete da salvação. O capacete era algo que protegia todo o crânio do soldado romano. Havia uma proteção contra flechas, espadas e lanças. E ele conseguia se proteger de uma morte súbita através do seu capacete. Irmãos, a sua mente precisa estar protegida. Os seus ouvidos precisam estar fechados para as vozes desse mundo. Sabe como é que nós fazemos isso? Paulo diz: você precisa ter a mente de Cristo.
Quem tem a mente de Cristo está protegido. Quem tem a mente de Cristo está guardado. Quem tem a mente de Cristo está apto a triunfar na batalha. Ele vai novamente lá na armadura romana. E ele diz: você precisa empunhar o escudo da fé. Só existe, irmãos, um escudo capaz de proteger você, meu irmão, contra os dardos inflamáveis do maligno. O escudo é uma arma poderosa. É tão verdade quando você vai lá na história bíblica que está escrito e narrado no livro de 1 Samuel, você vai encontrar a história de alguns homens de um vilarejo chamado Jabes-Gileade. Houve um sítio naquela cidade. Um homem chamado Anás, ele tentou conquistar aquela região. Os homens ficaram atemorizados naquela região. Ei, preste atenção, irmão. Tem algo de Deus aqui para você nessa noite. Os homens de Jabes e Gileade ficaram tão temerosos, diz ali o texto sagrado, que eles mandaram uma proposta de paz, uma proposta de acordo para o seu conquistador. E ele falou assim: tudo bem, eu faço um acordo com vocês, mas para firmar esse nosso acordo, todos os homens de Jabes e Gileade vão ter que arrancar o seu olho direito. Talvez você não entendeu, né, irmão? A primeira coisa que o inimigo quer fazer na sua vida é tirar a tua visão. Um homem sem visão é um homem sem nada, irmãos. Um homem sem visão não consegue enxergar as coisas além da vista. E o olho direito era importantíssimo na guerra. Por quê? Porque todo soldado, irmãos, empunha o escudo com a mão esquerda. Os destros, pelo menos. São raros os canhotos na Bíblia e na história. Com a mão esquerda você empunha o escudo, e com o olho direito você consegue visualizar o inimigo. Não, pena que só alguns irmãos entenderam. Não deixe o diabo roubar a tua visão, porque ele rouba a visão, você não consegue usar o escudo. Se você não consegue usar o escudo, você está indefeso. Não adianta ter fé, irmãos, se você não tem visão, porque a fé só trabalha com visão. Visão não é ter vista, irmão, não é enxergar. Visão é ter capacidade de enxergar além do que as nossas vistas alcançam. Visão é a capacidade de, através da fé, eu imaginar aquilo que ainda não está materializado. Por isso que lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé, ela é a comprovação das coisas que nós esperamos, mas não vemos. Eu tenho fé, meu irmão, que eu serei arrebatado naquele dia. Você pode dizer: eu tenho fé que o meu esposo que não é crente vai estar comigo aqui na igreja amanhã. Eu tenho fé que aquele familiar que não está aqui do meu lado hoje na igreja vai estar aqui comigo amanhã. Eu tenho fé que eu estou enfermo, mas amanhã já estou curado. Isso é fé, meus irmãos, é enxergar além daquilo que a sua vista alcança. A especialidade do inimigo é atirar dardos contra você e diminuir a tua fé e tentar minar a sua fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quanto mais você come dessa palavra, quanto mais você se alimenta, quanto mais você ingere, quanto mais você se nutre, mais fortalecida é a tua fé, mais forte é teu escudo, mais preparado para se defender você está. Vem o último elemento da palavra de Deus. Quando Paulo pega a armadura romana, ele olha para ele e diz: tem uma única arma de ataque. E essa arma de ataque é uma espada. Você precisa ter uma espada na sua mão, que é a espada do Espírito,
E Paulo diz: é a palavra de Deus. Com essa espada você vai atacar, com as outras você vai se defender, com todos os elementos da armadura você se defende, só tem com uma que você ataca, que é a palavra de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção. A carta aos Hebreus, capítulo de número 12, diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela ainda por cima é apta para discernir as intenções do coração do homem. A palavra de Deus é a única arma que você tem para vencer o seu inimigo. A palavra de Deus é a única capaz de afrontar o inimigo e colocá-lo em fuga. A palavra de Deus é o único elemento espiritual que você consegue afugentar o seu adversário. Se você pegar a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, e coincidentemente os dois do capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus. Quando Jesus sai do batismo no Jordão, aquele batismo lindo, maravilhoso, em que houve a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a voz que rompe as nuvens dizendo: este é meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aleluias. Diz ali a palavra que quando Jesus sai daquele batismo, o Espírito o impele ao deserto para ser tentado. Ao chegar ao deserto, ele passa 40 dias e 40 noites sem comer. E ao final dos 40 dias e 40 noites, o adversário, Satanás, o inimigo das nossas almas, o diabo, o tentador, ele se aproxima de Jesus e começa a tentar Jesus. Por 3 vezes ele impele sentenças bíblicas. Eu vou repetir aqui para você. O diabo usou Bíblia para tentar Jesus. E sabe como Jesus venceu ele? Usando Bíblia. Você acha que o diabo não vai usar a Bíblia contra você, meu irmão? Fique esperto. Se o diabo usou Bíblia contra Jesus, não vai usar contra você? Jesus vence Satanás nas 3 tentativas, através do poder da própria palavra de Deus. Oh meu Deus, pastor, por que eu não tenho vencido? Talvez, eu não conheço o seu coração, meu irmão, eu não conheço a sua vida, eu posso julgar você por fora, e às vezes eu posso até me equivocar, eu posso julgar você mal. Quem está entendendo, diga isso: eu entendo, pastor, porque eu julgo você o que você é por fora. Às vezes eu sou Samuel da Bíblia, irmãos. O que Jesus diz, né, ali na sua palavra, né, que através de Salomão, enganoso é o coração. Samuel, quando foi lá ungir um dos filhos de Jessé a rei, ele olha para o mais bonito, Eliabe, e diz: é esse o ungido do Senhor. E Deus disse: não, você olha para a aparência, mas eu conheço o coração. Então eu me engano, você se engana, mas a palavra de Deus, irmãos, nunca se engana. Se nós estamos, irmãos, municiados, armados, preparados com a santa palavra do Senhor, e quando você abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos de Corinto, você vai ver ali na carta de Paulo, deixa eu abrir o texto aqui para você, 2ª carta, capítulo de número 10, versículos 3 e 4, Paulo vai conversar com os irmãos de Corinto, num texto que ele defende a sua autoridade apostólica, e ele fala assim: meus irmãos, porque as armas da nossa milícia
não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essas armas que Paulo descreve em Efésios capítulo 6, elas são poderosas para você resistir, para você enfrentar e para você lutar contra o adversário. E o mais importante, irmãos, para você sair vencedor. Se você tem armas poderosas, e você tem uma batalha designada, aí você abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 8. Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa, e antigamente, nos cultos, nós tínhamos aqueles gritos de guerra, brados de guerra na igreja, que se dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo vai e continua ali no versículo de número 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, pois se é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e intercede por nós? Ei, irmão, que lutinha é essa que vai separar você de Cristo? Que adversidade é essa que vai pesar na sua vida, que já vai fazer você parar na fé? Aí Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluias! O que vai separar você de Deus, meu irmão? Aleluias! Isso é convicção, isso é chamado certo, que nada pode me vencer em Cristo Jesus. Nele eu estou fortalecido, nele eu estou renovado, nele eu estou firmado. Aleluia! Vem comigo, meu irmão. Paulo está dizendo para mim que se eu estou revestido da armadura de Deus, eu sou vencedor. Mas vamos para uma lógica. Se Paulo pega a estrutura de um soldado romano, ele está olhando para como um soldado romano batalha. Se Paulo pega a figura de um soldado romano para tipificar, trazer o tipo bíblico, para a ilustração, a analogia de como um soldado de Cristo deve se vestir, então com certeza ele está pegando a analogia de como um soldado romano batalha. Diz para o irmão que está certinho do teu lado aí, seu familiar que está perto de você, ou o irmão que está sentado a 2 metros de distância de você, diz assim para ele: um soldado de Cristo nunca batalha sozinho. Não, eu acho que você não entendeu o que o pastor falou, meu irmão. Não, eu acho que você não compreendeu a lógica da mensagem. É a igreja vitoriosa, não é o soldado vitorioso. Eu vou repetir aqui, irmão, não é a lógica do soldado vitorioso, é a igreja vitoriosa. E quando Paulo fala a respeito da armadura de Deus, que todo soldado de Cristo deve vestir, ele está também fazendo uma alusão de como um soldado romano batalha. E um soldado romano nunca batalha sozinho, ele batalha em legião.
Ele batalha em tipos de pelotões. Uma legião romana era composta de 6.000 homens. E ela se dividia e subdividia em 400 ou 800 homens, que sempre andavam juntos, inseparáveis. Uma das formações mais clássicas da legião romana se chamava tustudo. Olha que interessante. É aquela que talvez você, assim, pelo nome romano, você não vai saber o que é, mas é aquela formação tartaruga, em que os romanos, eles pegam num pelotão, ou nessa parte, né, dessa falange romana, e eles se revestiam com seus escudos, e eles marchavam protegendo um ao outro. Aleluia. Não, você não está entendendo, meu irmão. Para nós marcharmos e para sermos uma igreja vitoriosa, você me defende, eu defendo você. Você luta por mim, eu luto por você. Você ora por mim, eu oro por você. Você consagra por mim, eu consagro por você. Eu louvo a Deus por você, você louva a Deus por mim, e nós vamos vencer juntos. Aleluia. Sabe por que tem muita gente morrendo no campo de batalha? Porque quer lutar sozinho, irmãos. Na igreja de Cristo não tem Rambo, irmãos. Na igreja de Cristo tem um corpo. Vocês sabem por que os romanos, eles foram invencíveis? E eles estariam governando o mundo até hoje, se não houvesse divisão entre eles. Os romanos não perderam a batalha para os bárbaros, eles perderam as batalhas para eles mesmos, por causa da sua própria ambição, por causa da sua própria corrupção. Quem entendeu, diga amém. Sabe quando é que nós começamos a perder? Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e não olhar para o corpo. Quando nós começamos a olhar para o indivíduo e não para o coletivo, que é a igreja. Aleluia, Jesus. Por isso que quando Jesus ele vai, e ele fala aos fariseus que chegam para ele assim, que ele está expulsando os demônios em nome de Beelzebu. Jesus diz para eles: como é que eu posso estar expulsando? O que vocês têm na cabeça? Vou aqui parafrasear o evangelho. O que vocês têm na mente? Como é que alguém vai poder expulsar ele mesmo? Porque um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não fica em pé. Uma casa dividida não consegue prosperar. Se você pegar o texto bíblico, lá em Gênesis, se a minha memória não está me equivocando, capítulo de número 11, Deus disse que tem que descer à terra e fazer confusão no meio dos homens. Por quê? Porque eles estavam falando todos uma só língua, e todos eles tinham o mesmo pensamento, e Deus, o próprio Deus diz, já que eles têm a mesma língua, e o mesmo pensamento, tudo que eles quiserem tentar, será possível. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, é a Bíblia. E Deus vem e faz confusão nas línguas, porque eles estavam fazendo algo que estava ferindo Deus na sua impiedade. Mas nós podemos tomar essa analogia bíblica para o bem, irmãos. Se a sua casa falar a mesma língua, se vocês tiverem o mesmo pensamento, nada na sua casa vai ser impossível. Se a igreja de Cristo tiver a mesma língua, falar a mesma coisa, tiver o mesmo pensamento, nada será impossível à igreja, irmãos. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Nós só somos vitoriosos quando nós somos um só corpo, quando nós temos um só espírito, quando nós temos um só coração. Se você pegar a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz ali no capítulo número 2, que eles eram unânimes todos os dias, nas orações, no partir do pão, e todos tinham todas as coisas em comum. Sabe o que chama isso, irmãos? Unidade. Oh, glória a Deus. Esse dia um irmão da igreja, se na minha memória não está me traindo, foi o nosso querido diácono Gesiel. Ele chegou: pastor, o senhor já viu a analogia da unidade com um saco de laranja?
Eu disse: não, conte para mim, irmão. E ele disse: quando as laranjas estão no saco, elas estão unidas, mas elas não são unidade. E eu fiquei pensando, né? Meu Deus, que raio de coisa que ele quer me falar, né? E é verdade, você tem um saco de laranja, você tem ali uma união das laranjas, mas você só vai ter uma unidade das laranjas quando você pegar todas elas e espremer e transformá-las em suco numa jarra só. Aí você vai ter uma unidade, porque você nunca mais vai conseguir separar as laranjas uma da outra. Assim que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que estar unidos num só corpo, num só propósito, num só espírito. Por isso que quando Jesus faz a oração sacerdotal em João capítulo 17, ele disse: Pai, eu rogo-te para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Aleluia, Jesus. Fique em pé nesse instante. Aleluia. Quem sabe ainda a gente não tem conseguido ser vitorioso do jeito que nós gostaríamos, porque temos pelejado as nossas batalhas sozinhos. Temos insistido em caminhar só. Temos insistido em sermos um só. E na verdade nós somos um corpo, irmão. Você foi chamado para ser o corpo de Cristo. Você foi chamado, meu irmão, para ser uma unidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele fala, irmãos, a respeito do corpo, ele diz que o corpo, ele só tem uma cabeça, irmãos, que é Cristo. E nós somos os membros. E eu não posso dizer para a mão que eu não preciso dela. Eu não posso dizer para o nariz que eu não preciso dele. Eu não posso dizer, irmãos, para o dedo do pé que eu não preciso dele. Todos os membros do corpo são fundamentais. E se uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente. Se uma parte da tua casa está doente, irmão, toda a tua casa está doente. Eu quero convidar você nessa noite para nós fecharmos os nossos olhos. E que nós possamos lutar como uma unidade, meu irmão. Você ora por mim, eu oro por você. Você jejua por mim, eu jejuo por você. Você consagra por mim, eu consagro por você. Você adora por mim, eu adoro por você. A palavra de Deus diz que é melhor que sejam dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Chega de caminhar sozinho, irmão. Chega de lutar sozinho. Vamos levar a carga um dos outros, então, irmãos. Eu não sou perfeito, mas eu estou correndo para me tornar perfeito. Eu quero que você me acompanhe nessa jornada. Com os teus olhos fechados, você conversa com Jesus e diz: Senhor, eu quero ser membro do teu corpo. Eu quero estar unido aos meus irmãos, num só corpo, num só espírito. Tem uma canção antiga que eu lembrei agora. Se você puder cantar, Ezequiel. Eu sei que foi pago um alto preço, né? Como eu sei que a gurizada aqui é tudo raiz, então a gurizada conhece a canção. E eu quero que você escute a letra dessa canção e comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais lutar sozinho. Eu não quero mais, Senhor, ficar com meus braços como Moisés estendidos e eles começarem a cansar e eu não conseguir permanecer firme na batalha. E eu quero orar com você que nessa noite Deus vai levantar um Arão e um Hur do teu lado, para levantar as tuas mãos, para ficar com as tuas mãos sustentadas,
para ficar com as tuas mãos levantadas. Quando você estiver cansando de ficar com as mãos levantadas e clamar, vai levantar um Arão e um Ur do teu lado e dizer: não, irmão, eu estou contigo. Você levanta a minha mão, quando você cansar, levanta a tua. Quando eu cansar, você levanta a minha. E assim nós vamos clamando ao Senhor, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você me ajuda a destruir as fortalezas, e eu ajudo você a destruir as fortalezas. Aleluia! Porque nós somos um corpo e fomos comprados por um bom e precioso preço, o sangue de Jesus derramado na cruz. Aleluias! Oh, glória a Deus! Quem sabe você está enfrentando lutas terríveis, irmão. Quem sabe você está enfrentando adversidades terríveis. Quem sabe o peso está sobrecarregando a sua vida. Eu quero orar por você nessa noite, e Deus vai abrir um caminho de escape e você vai passar por ele. Você vai receber a palavra de Deus que diz que Ele não vai permitir que você seja sobrecarregado acima das possibilidades. Antes Ele próprio abrirá um caminho de escape e você vai passar por ele. Aleluia, Jesus. Você que quer receber essa oração, põe a mão sobre o teu coração enquanto Ezequiel canta essa canção. Você vai confessando ao Senhor as tuas adversidades. Você vai falando para o Senhor que você precisa da bênção do Senhor, que você precisa da graça do Senhor para poder suportar. Contigo eu fosse o teu irmão. Aleluia. Sim, Deus. Quando Jesus, sim, Jesus. Pensava em mim. Aleluia, Jesus. Ele pensava em ti, sim, pensava em nós. Sim, eu sei que foi pago um alto preço. Sim, Pai. Aleluia. Para que contigo eu fosse irmão. Receba aí, meu irmão, um abraço do Espírito Santo. Quando Jesus amou sua vida, Ele pensava em mim. Aleluia. Ele pensava em ti, pensava em nós. Escute. E nos via redimido por teu sangue. Aleluia, Jesus. É o sangue de Jesus. Aleluia. Combate do Vamos lutar o bom combate do Senhor, meus irmãos. Olha, lado a lado trabalhando. Oh, glória a Deus. Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E no quê? E na força do Espírito Santo. Pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Eu não sei qual é a tua luta, meu irmão. Eu não sei qual é a tua batalha. Eu não sei qual é a tua adversidade. Mas eu sei que nessa noite o Senhor quer te revestir da armadura de Deus, para que você possa combater junto com os teus irmãos, para que você possa se fortalecer no Senhor junto com os teus irmãos, que você possa combater o bom combate da fé com os teus irmãos. Senhor, abençoa a tua igreja, renova a fé,
renova a esperança, renova o teu Espírito na vida dele e na vida dela. Usa ele, Senhor, ajuda ela, Senhor, que ele possa vencer, que ele possa lutar, para que ele possa combater, Senhor, para que ele possa vencer o bom combate da carreira da fé. Senhor, não permita que o adversário venha, Senhor, como um leão rugir ao seu redor, mas, Senhor, seja o adversário repreendido, resistido, derrotado, para a honra e glória do teu nome. Que seja o inimigo, Senhor, combatido pela igreja vitoriosa, não pelo soldado vitorioso, mas pela igreja na unidade, vitoriosa em Cristo, fortalecida em Cristo, estruturada em Cristo. Oh, Senhor, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, abençoa a tua igreja, Senhor, e que ela possa, Senhor, triunfantemente, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. E na força do Espírito Sim, Santo, Senhor, nós renova o teu filho, Senhor, renova a tua filha, restaura o teu filho, restaura a tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, Senhor, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos a tua igreja, e na força do Espírito em nome de Jesus. Nós abençoamos teus filhos, proclamamos a ti e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, Jesus. Unidos iremos andar, unidos no Senhor. Oh, glória a Deus. Iremos andar. Sim, Jesus. Unidos iremos andar. Adore ao Senhor nessa noite, meu irmão. Glorifica o Senhor. Você pode adorar o Senhor, irmãos? Amém?